CBN Maringá. Apresentação: Gilson Aguiar. 11h04. Nosso assunto agora é agronegócio. O agronegócio, você sabe, movimenta a nossa região. O agronegócio, inclusive, na pandemia, foi um dos principais sustentadores, um dos principais alicerces da economia durante a pandemia. Só que o agronegócio vai muito além da porteira, seja na produção de soja, trigo, milho, da criação de animais. Existe um mercado do agronegócio que passa por bolsa de valores, comercialização. A gente todo dia está aqui falando do preço dos produtos do agronegócio. Mas hoje a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona isso. Eu vou estar conversando agora com o zootecnista, que é mestre em produção animal, diretor do Valor Rural. Eu tenho aqui comigo Guilherme Galan. Guilherme, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, a honra é nossa. Guilherme, eu queria perguntar o seguinte. A gente fala de agronegócio, a gente pensa de campo, produção agrícola, mas agronegócio vai bem além disso, né? Quando você fala de mercado, exportação, valor de produtos. Exatamente, Gilson. É interessante esse ponto que você colocou, porque a gente entende o agronegócio como setorizado antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, né? Geralmente os nossos olhos, o nosso foco é dentro da porteira, que é a parte produtiva do negócio. Mas, como você bem colocou, é algo que vai muito além disso aí, né? Como a gente, igual vocês têm os boletins do agro, do preço, né? O mercado de negociação, o mercado do agronegócio é muito mais amplo e os 3 pontos é extremamente importante, né? A gente tem visto isso nos últimos anos, como tem movimentado bilhões e bilhões de dólares o agro no mundo inteiro. Agora a gente fala muito de produção, a gente tem uma produção que volta e meia bate recorde, a gente fica feliz por isso, a gente não entende muito bem. Eu, por exemplo, gostaria até, e acho que boa parte dos nossos ouvintes que estão aqui com a gente, de entender como é que funciona a questão de preços, porque a gente, claro, acompanha os preços diariamente e tem vários fatores que envolvem isso, né? Tem, Gilson. Olha, é claro que dentro do agro, da cadeia do agro, ela é uma cadeia muito, muito ampla, então não tem como a gente detalhar todos os produtos aqui nesse bate-papo. Mas pensando em commodity, né, que é o carro-chefe do agro, vamos colocar aí soja, milho, o boi, né, o café, que é o carro-chefe de tudo que a gente, da base de toda a cadeia produtiva. Como são commodities, Gilson, ela passa pela negociação dentro da Bolsa de Valores, dentro do mercado futuro, né? Então, dentro desse mercado existem, nós chamamos de players, né? Que podem ser pessoas, podem ser empresas, produtores, especuladores, hedges, ou seja, é uma organização de players fazendo negócios, realizando compra e venda de contratos, por exemplo, de soja. Então, quando a gente fala em compra e venda de contratos de soja, por exemplo, nem sempre, e na maioria das vezes, não é, por exemplo, uma indústria querendo comprar soja. Simplesmente pode ser um fundo de investimentos, que é o que a gente tem visto muito ultimamente, investindo na soja, pensando que a soja vai valorizar, então eles investem em papéis de soja, se ela valoriza, esse fundo ganha dinheiro. E essa movimentação desses contratos, que nós chamamos de derivativos agropecuários, movimenta o preço do mercado físico, né? Então, toda vez que a gente vê a notícia que a soja está a R$150, por exemplo, em Paranaguá, é um reflexo do que aconteceu das negociações do contrato vigente no mundo, na verdade, né? Soja, quando a gente fala soja, é muito interessante isso. Quando a gente fala em soja, a soja, preço é mundo, né? Não é nem Brasil só mais, porque é um espelho só. Então, olha só a magnitude de tudo isso que a gente está colocando e como isso é importante na vida do produtor, do técnico do agro, né? Até mesmo do consumidor, porque a gente está falando de preço e movimentações mundiais. O Guilherme, você tocou num ponto muito legal. Só para o nosso ouvinte tentar entender, olha que coisa bacana. Pelo que você colocou, nós temos pessoas, investidores, tá? Grandes investidores, pessoas que estão hoje no mercado financeiro aplicando dinheiro para ganhar dinheiro, certo? Perfeito. Aí estamos aí com a alta da soja. Ele pensa, bom, a próxima safra pode ter um rendimento de uma porcentagem maior do que essa. Vou comprar a produção futura. Eu vou comprar uma soja que ainda não foi colhida. Um contrato. Um contrato. Aí eu ponho esse contrato na minha gaveta
E aí eu vou brincar com você. Sim, claro. Esse contrato é o futuro da Perfeito. colheita que está na minha gaveta, que quando chega eu tiro e troco aquilo por dinheiro quando se concretizar. E aí tem uma coisa interessante, o preço desse futuro influencia o presente, pelo que você falou, né? Perfeito, Gilson, é isso aí. Olha, para você ter uma ideia, se a gente entrar hoje no contrato de soja de Chicago, por exemplo, Certo. nós temos contratos até, você pode fazer essa negociação que você comentou perfeitamente, até 2023. Então eu posso travar soja 2023. Já tem soja de 2023 já negociada, é isso que você está querendo dizer? Já tem negociado. E isso é interessante para o produtor. Nós temos mecanismos de defesa, porque tudo isso que a gente está falando começou para produtores rurais, né? A Bolsa de Chicago, por exemplo, ela começou com o objetivo de proteger o preço para produtores rurais. E isso foi se estendendo no mercado financeiro e veio para pessoas do dia a dia, investimento, como a gente já comentou. Então, igual você comentou, eu posso fazer tanto essa questão. Eu imagino que a soja vai valorizar para a próxima safra. Eu posso entrar comprando um contrato e, se ela valorizar, realmente eu ganho dinheiro. Só que eu também posso atingir do outro lado. Se eu, na minha análise, entender que a soja vai desvalorizar, eu também posso entrar vendendo soja. São posições. E se ela cair o preço dela até o vencimento do contrato, eu ganho dinheiro. Entendi. Então, esses são os especuladores, Gilson, né? Por exemplo, o especulador, ele entra na bolsa, os especuladores, os investidores, né? Eles entram na bolsa para fazer dinheiro com os contratos derivativos. Então, se na visão dele, aquele contrato que ele está analisando vai valorizar, ele entra comprando e realmente valorizar, ele ganha dinheiro. Se desvalorizar, ele perde dinheiro. Só que a outra ponta também é importante, ele pode entrar vendendo. E ao contrário, então, se desvalorizar, ele ganha dinheiro. E isso é interessante, Gilson, porque pode ser feito em qualquer contrato aberto e ele não precisa terminar o contrato para ganhar dinheiro. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí do contrato. A gente está negociando hoje para os nossos clientes, né, da Valor Rural, a gente faz muita estratégia de hedge, que é a estratégia de proteção dos nossos clientes, para o contrato de maio, né, que vence em abril de 2022. Mas vamos pegar um especulador. Se ele começa a ganhar dinheiro nesse contrato daqui 30 dias, ele entrou hoje, daqui 30 dias ele ganhou dinheiro. Se ele quiser liquidar o contrato, ele pode sair do contrato, não precisa esperar o contrato vencer maio. Ele pode passar para outro contrato? Por exemplo, tem lá um contrato, vou fazer uma hipótese para o nosso ouvinte entender. Eu tenho um contrato de 2 milhões de reais, certo? Que eu comprei uma safra futura. Aí eu estou começando a perceber que as coisas podem mudar e essa safra pode baixar o preço. Aí eu posso vender para outro, vender o meu futuro da gaveta para outra pessoa que quiser colocar na gaveta dela? Claro, na verdade, assim, as negociações não são interpessoais, né? Você não vende para mim, por exemplo. Isso. Você negocia com a bolsa, né? Com a bolsa de negociações. Mas, por exemplo, você, dando esse exemplo que você pegou, se você começou a ganhar dinheiro, valorizar, e você quer sair dela e pegar esse lucro, a qualquer momento você pode fazer isso. Entendi. E se você começou a perder dinheiro e também quer sair dela, também a qualquer momento você negocia com a bolsa a entrada e a saída até o vencimento do contrato que você está especulando, né? Que você está, no seu caso, no nosso caso, a gente está falando de especuladores. Mas é interessante, e a gente tem visto nesse último ano, principalmente, que teve esse boom do agro, que muitas pessoas, CPF, muito fundo de investimentos vieram para dentro do agro como uma forma de ganhar dinheiro e proteger seu capital. Ô Guilherme, o produtor, porque vamos supor que eu sou produtor de soja, certo? Perfeito. Eu ainda não, claro, estou aí em 2021, eu estou batalhando com a minha safra agora, mas eu tenho uma safra, como você mesmo colocou, em 2023, pretendo produzir. Ele ganha alguma coisa nesse processo? Quer dizer, ele pode antecipar a venda de algo que ele nem plantou ainda? Pode. Ele pensando no mercado futuro, a gente usa muito a estratégia dentro de Chicago e da B3 para proteção de preços, Gilson, pensando num seguro, numa proteção para o produtor, né? Porque o produtor, diferente de nós, que não produzimos, que somos especuladores dentro desse mercado, o produtor ele entra como um hedger, como uma ferramenta de proteção. Então, qual que é o medo do produtor que começou? A safra já começou, né? O pessoal aproveitou a chuva, antes dessa chuva agora, já começou a plantar, e a safra já tem uma boa parte de soja plantada já. Safra que vai ser colhida em fevereiro, março de 2022. Qual que é o medo desse produtor que está plantando essa soja agora?
na hora dele colher, o preço da soja está abaixo do que ele tinha planejado, né? Então, por exemplo, ele está planejando colher uma safra e vender ela a 140, 150 reais, o medo dele é, na hora da colheita, essa soja estará menos desse valor. Então, ele entra no mercado futuro protegendo, ele compra um seguro, ele paga um seguro para garantir um preço mínimo. Então, caso a soja desvalorize, nessa estratégia de hedge, ele ganha dinheiro se protegendo dessa desvalorização. E caso a soja valorize, ele participa da valorização. Então, são ferramentas muito tecnológicas interessantes disponíveis para produtores rurais. Só que esse mecanismo de hedge, só é possível para produtores, porque ele precisa ter o produto físico, né? Diferente de nós que não temos o produto físico. Bom, não sei. Aí você colocou uma coisa legal, Guilherme. Só um parênteses. Você falou que o produtor agrícola pode correr atrás de um seguro para minimizar perdas, caso tenha. Aquela coisa do mínimo, né? Aí, claro, todo negócio futuro, você muito mais do que eu sabe disso e entende disso, é risco, né? Futuro é risco. A gente não sabe, por mais que a gente compre o futuro, né? Tô brincando. Ainda mais no nosso país, né? Nosso país é muito maior. Tem a questão econômica, tem a questão política, cambial. A gente quase não tem, mas às vezes tem uma intempérie no tempo, de repente dá uma situação em que a safra se prejudique, mas... E quem faz a especulação? Aí não tem seguro. Aí o negócio dele é jogar, apostar e ver se vai dar certo. Perfeito. A grande diferença entre o hedger, que é o produtor, e o especulador, que é quem não tem o produto físico, é justamente esse ponto. O produtor, ele quer se proteger do risco. E o especulador, ele quer participar do risco, né? Porque o dinheiro que ele vai ganhar é dentro do risco, né? Porque dentro de um negócio, por exemplo, poupança não tem risco nenhum. Só que ninguém ganha dinheiro com poupança. Certo. Então, quanto maior o risco, maior o ganho. Quanto maior o risco, maior o ganho. Porém, não até para os nossos ouvintes entenderem e ficar bem claro, tem muitas pessoas que acreditam que é um jogo, né? Que é uma aposta, que é uma jogatina. Não é. Você entra, claro, dentro de um risco calculado, né? Dentro de ações, dentro de possibilidades, de probabilidades, de estatística. É algo totalmente calculado, porém, o especulador assume o risco. E o produtor quer transferir o risco dele para o especulador. Aí você também tem, por parte do agronegócio, uma profissionalização muito grande em relação a isso, né? Porque se você começa a estar na bolsa, você começa a projetar números, investimentos, você acaba tendo, de certa forma, aquela preocupação em que tudo dê certo. Então você vai criando maior suporte para o negócio também, né? Esse é um ponto muito interessante. A gente vê muito dentro das fazendas que a gente atende, você vê muito nítido essa sua frase que você colocou, Gilson. Quanto mais o produtor busca informação, quanto mais ele entra, ele faz gestão, ele tenta deixar o negócio dele mais redondo, mais tecnologia ele tem que usar, mais números ele tem que entender, né? Nós entendemos hoje que o agro não tem mais espaço para o achômetro, né? Para o achismo, que era algo normal até tempo atrás. Hoje o agro ele tem que ser realmente números, né? Tem que ser estatística. E isso você começa, uma coisa vai puxando a outra. Você precisa de informação. Então, se você precisa da informação, você precisa fazer uma gestão para você cada vez ser mais assertivo. Meu avô, não sei qual é a sua idade, mas não vamos tocar nesse assunto, mas meu avô, que era produtor agrícola, ele era daquele que ia plantar e falava assim, seja o que Deus quiser, literalmente, né? A coisa não é mais assim, né? Não é. Infelizmente, ainda nós estamos vivendo uma transição, Gilson, do agro, né? Estamos vivendo uma transição de gestão do agro. Ainda nós temos uma boa parte dos produtores que tem infelizmente, esse manejo, né? Essa gestão errada. E com o seu avô, e com o meu avô também, naquela época era até aceitável porque não tinha informação mesmo, né? Era isso, ele plantava e orava e contava com a sorte e seja o que Deus quiser, como você colocou. Mas hoje nós temos muitas informações, muita tecnologia fácil no celular, né? Muito rápido, né? Acontece alguma coisa na safra americana, a gente já reflete aqui diretamente. Então, no tempo dos nossos avós era aceitável, hoje não é mais, porque olha que interessante esse dado, Gilson.
Há 30 anos atrás, um produtor de pecuária, por exemplo, ele vendia um boi gordo e ele comprava 5 bezerros. Então ele tinha uma margem de erro muito grande. Ele ia lá, a conta dele era o seguinte: vendo minha boiada, vendo minha invernada, né? Compro o restante em bezerro e compro uma fazenda do lado. Era conta simples, assim. Todo ano ele fazia praticamente isso. Hoje, esse mesmo pecuarista, se ele vender o mesmo boi gordo, ele compra 1,8 bezerros. Então a margem, não existe mais uma margem de erro, né? Você não pode errar. Você não pode errar. Na verdade, assim, antigamente, a gente olha assim, nossa, o preço da arroba está valorizado, a soja está super cara, então os produtores estão nadando em dinheiro. Não necessariamente, porque o custo também aumentou demais. A margem dele é muito estreita, e isso é normal em commodities, né? Então a margem dele é muito estreita. Então a gestão, esse achômetro, esse jogar a semente, seja o que Deus quiser, hoje no agro não tem mais espaço. E essa transição de gestão, a gente tem visto isso. E tem havido também uma seleção de produtores, né? Produtores que não entram nessa gestão têm vendido, têm saído do negócio, porque realmente não tem mais espaço para amador, Gilson. Ô, Guilherme, brincando um pouquinho com essa colocação dos nossos avós, as nossas avós ganhavam mais porque corriam mais risco, né? Quanto menos você quer risco, é claro que a margem também diminui, né? A margem diminuiu muito. Os nossos avós, eles corriam risco, acho que porque eles não tinham muita alternativa, né, Gilson? É verdade, não tinha o Era o que tinha. Se fariam isso que eles estão fazendo hoje, né? Eu acredito que sim. Na verdade, eu brinco assim, né? Quando a gente vai conversar com o produtor fala que ele é moderado, né? Que ele não é de alto risco, que ele não é de assumir riscos. Na verdade, na minha concepção, o produtor é uma das categorias que mais assume risco no mercado, porque ele planta sem saber se vai colher. Ô, Guilherme, deixa eu fazer uma pergunta. Não, pode terminar, por favor. O que ele não pode mais é correr esse risco e a gente fala assim, ele entra no campo, joga e na hora de marcar gol ele vai para a torcida torcer para dar certo. Ele não pode mais, ele tem que estar no campo até o final, fazendo o gol, não torcendo para o gol sair. Né? Então, assim, esses pontos são fundamentais no agro atual, né? Vamos colocar. Guilherme, só mais uma questão. A gente tem aí a pandemia, afetou o agro, foi bom para alguns setores, acho que você sabe melhor do que eu, né? A gente teve a balança comercial sustentada muito pelo agronegócio, aumento, inclusive, de preços em alguns produtos. Como é que é o futuro daqui para frente, Guilherme? Gilson, o agro foi favorecido, vamos colocar assim, né, com a pandemia, não só pela questão de demanda de alimento nacional, que era o que nós tínhamos a possibilidade de consumir, né, nesse período, mas também abriu portas para mercados externos, né? Isso aí, o dólar valorizado é muito mais interessante para o produtor hoje vender para fora, então esse é o cenário. O que a gente vê para o futuro, Gilson? Vou colocar 2 pontos importantes. Em relação para o consumidor, para o nosso ouvinte como um todo, né? A gente vê a projeção do mapa mesmo, do Ministério para os próximos 10 anos, de aumento de área, aumento de produção. Então, o Brasil continua forte, firme na parte tecnológica, na parte produtiva, né? Aumentando produtividade, que é algo importantíssimo. Nosso agro, deixar bem claro que o nosso agro é totalmente verde, sustentável, ecologicamente correto. Isso aí é muito importante. O Brasil está na frente nessa questão. Então, a gente aumenta a produção sem aumentar muita área, aumenta a produtividade com tecnologia. Só que também de um ponto, a gente vai aumentar mais produção, mais área, só que a demanda continua forte, exportações fortes. Então, o que a gente pode esperar para os próximos anos são ainda produtos valorizados, né? A gente entende que as commodities elas subiram de prateleira, existe um novo patamar de preço, isso não vai descer tão cedo. Então, nós vemos um agro aquecido, a área de emprego, por exemplo, do agro superaquecido, muito interessante. E também pensando no agro, ainda ressaltando esse ponto, para produtores e para técnicos, o futuro do agro é números, gestão, tecnologia, porque cada vez as margens estão menores e nós temos que produzir mais. Então nós temos que acertar antes da porteira, temos que acertar dentro da porteira na produção e temos que acertar na venda, na comercialização, que é o pós da porteira. Então, o que nós vemos para o agro futuro é muito aquecido, forte e cada vez mais técnico e tecnológico.
E a nossa conversa com o Guilherme encerra aqui, mas se você quiser saber mais sobre agronegócio, sobre o Guilherme, tem o site valorrural.com.br. Quando a gente fala valor rural, é valor rural, né? O R ali do valor e do rural é o único. Comeu um R ali. Exato, não, fica tranquilo, valorrural.com.br. E o Guilherme, inclusive, vai estar aqui semana que vem. É isso, Guilherme? Do dia 19 e 20, o Guilherme vai estar falando exatamente uma parte desse tema aqui. O Gilson, só vou corrigir que realmente teve um erro aí. Não é dia 19 e 20, é dia 26 e 27. 26 e 27. Mas eu que mandei errado para você mesmo. Houve uma mudança de data. Foi erro nosso aqui da comunicação. Dia 26 e 27, em parceria com a Sociedade Rural de Maringá, nós vamos ter um curso sobre mercado futuro, sobre isso que a gente está falando, para produtores rurais, para técnicos do agro e para pessoas que querem investir com um pouco mais de tecnologia e conhecimento nessa área de commodities. Nós vão ser 2 dias de curso, na parte da noite, das 19 às 22 horas, é um curso presencial lá na Sociedade Rural. Para falar de agronegócio. Para falar de agronegócio e principalmente dessa estratégia para produtores focado em rede, né? Então, as inscrições são através do site. Que é o Valor Rural. valorrural.com.br. E vou agradecer o nosso bate-papo aqui, Gilson, com um presente para os seus ouvintes. Quem entrar lá e mandar uma mensagem no campo lá do curso de Maringá, dia 26 e 27, dizendo que ouviu o nosso bate-papo aqui, com o Gilson Aguiar, com os ouvintes, nós vamos sortear daí uma vaga para o curso do dia 26, em seus ouvintes. Obrigado, lá, Guilherme. coloca a sua inscrição e a gente vai estar lá dia 26. Obrigado, Guilherme, pela sua participação e um abraço. Obrigado pela conversa. Gilson, brigadão, um grande abraço. Conversei com o Guilherme Galan. O Guilherme é zootecnista, é especialista em produção rural e é também diretor do Valor Rural, que é um site especializado em agronegócio, discutindo o mercado do agronegócio e as finanças do agronegócio. 11h26.